Olá pessoal, bom dia, como vão todos? Espero que todos estejam se cuidando e ficando em casa. Bom, hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico distribuído ou gerado por uma distribuição contínua de cargas, tá bom? Que é o assunto que nós tínhamos parado antes de chegar nesse ponto aqui. Só relembrando, nós calculamos a força elétrica, né, e depois nós calculamos o campo elétrico, mas nós calculamos o campo elétrico apenas por uma distribuição discreta de cargas. Ou seja, eu tinha uma carga aqui, uma outra carga acolá, então eu tinha cargas pontuais, ou um sistema de cargas pontuais. E aí nós calculamos esse campo gerado por esse sistema de cargas pontiformes. Lembrando que quando nós temos um sistema de cargas pontiformes, nós temos que fazer o somatório de cada um dos campos que cada uma das cargas realiza numa determinada posição, tá bom? Então agora nós vamos fazer calcular, né, melhor dizendo, qual é o campo gerado por uma distribuição contínua de carga. Só para relembrar, né, o que é uma distribuição contínua de cargas? Então imagine que eu tenha uma certa quantidade de cargas e eu vou distribuir essa certa quantidade de cargas em um volume, ou numa superfície, ou então numa linha. Então eu tenho o que nós chamamos de distribuição linear de cargas, né, quando a gente pega uma certa quantidade de cargas e distribuímos ao longo de uma linha, uma distribuição superficial de cargas ou uma distribuição contínua volumétrica, uma densidade de carga volumétrica. Ok? Muito bem. Então nós temos aí em primeiro lugar a densidade linear de carga. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, ainda estou pegando o jeito de utilizar esses desenhos, mas imagine que você tem aqui, ó, uma determinada linha, né, ou uma barra, o mais fino possível. E aí, nessa linha, você vai pegar e vai colocar cargas elétricas distribuídas e igualmente separadas entre elas. Então é isso que nós chamamos de uma distribuição linear de cargas. A distribuição superficial de cargas eu faço a mesma coisa. Só que agora eu vou pegar essa minha barra, em vez de ser uma barra, eu vou pegar uma superfície plana, um plano. Então tá aqui, ó, um plano. E nesse plano, deixa eu trocar a cor, né, eu vou distribuir igualmente as cargas nesse plano. E não vai ficar igualmente não, mas só para vocês terem uma ideia. Então essa é a chamada distribuição superficial de cargas. A distribuição volumétrica de cargas, agora, nós temos, em vez de uma superfície, nós vamos ter um volume. Vamos pegar aqui, tentar pegar um paralelepípedo qualquer, né? Então, nós temos aqui um paralelepípedo. E aí eu vou distribuir agora as nossas cargas dentro desse volume. Então, novamente, eu vou trocar aqui a canetinha, a cor dela, pegar aqui a azul, e eu vou colocar as minhas cargas aqui agora dentro desse volume. Bom? Então é isso que nós chamamos de distribuição linear de cargas. E elas podem ser dadas respectivamente por essa definição aqui, ó. Então, o lambda é igual a Q sobre S, né, onde S é esse comprimento que nós temos aqui. Tá? Então, o lambda vai ser a distribuição linear. O sigma é a distribuição superficial. Então, eu tenho uma determinada área. Então, a quantidade de cargas distribuída nessa área. E o ρ vai ser a distribuição volumétrica de cargas, distribuída então nesse volume que nós temos
aqui. Bom? Então agora nós vamos ver como nós comportamos matematicamente com essas expressões. Então vamos lá. Dessa distribuição, da primeira que nós temos aqui, então eu vou multiplicar cruzado, então eu vou ficar com Q é igual a lambda S, e daqui eu tomo a derivada dos dois lados. Por que eu tomo essa derivada? Porque quanto menor for o meu elemento de comprimento, mais preciso eu vou ter a quantidade de cargas. Então a minha conta, quando eu fizer, eu vou ter uma maior precisão pegando a derivada. Tá bom? Lembrando que todas as nossas distribuições, elas são constantes. Por isso que quando eu tomo a derivada, esse termo aqui fica de fora. A distribuição superficial faço a mesma coisa. Então vou ter dq, que é igual a sigma dA. E na distribuição volumétrica faço a mesma coisa. Q é igual a ρ vezes V, de volume. Então, dQ é igual a ρ vezes dV. Tá bom? Muito bem. Nesse primeiro momento, nós iremos fazer apenas a distribuição linear de cargas. Porque aí eu ensino para vocês a maneira de fazer. Quando nós formos falar sobre capacitores, nós vamos fazer a distribuição superficial. A distribuição superficial, ela também entra nas expressões mais para frente. E a gente deixa a distribuição volumétrica para cursos mais avançados. Tá bom? Muito bem. Então, continuando. Para fazer... antes disso, lembrando que quando eu tenho uma distribuição de cargas pontiforme, então eu vou trabalhar com o somatório. Então, se eu tiver duas cargas, eu tenho que calcular o campo elétrico dessas duas cargas. Se eu tiver mais cargas, 10 cargas, eu tenho que somar todas essas cargas. Agora, na distribuição contínua, eu vou trocar essa soma pela nossa integral. Porque agora, na distribuição contínua, nós não temos uma diferenciação entre as cargas. Então, por isso que a gente tem que fazer o passado somatório para a nossa integral. Tá bom? Muito bem. O que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer? Né? Vocês, como estarão estudando, então vocês também deverão fazer isso. É interessante que vocês façam isso. Nós vamos pegar um exemplo. E quanto maior for a simetria, mais fácil para a gente começar. Então eu vou pegar um anel fino, o mais fino possível, porque aí, se ele for grosso, eu teria que fazer a distribuição superficial. Então eu vou pegar ele o mais fino possível para que a gente tenha uma distribuição linear. Lembrando que na distribuição linear eu vou fazer uma única integral. Na distribuição superficial, nós precisamos fazer duas integrais. E, aproveitando isso aqui, na distribuição volumétrica, eu tenho que fazer 3 integrais. Então, por isso que nós vamos aproveitar agora e aprender o método utilizando somente a distribuição linear, que a gente faz uma única integral. Tá bom? Muito bem. Deixa eu passar aqui para outra câmera, que fica mais fácil. Então eu vou pegar aqui, um anel. Tá? Então eu tenho o anel. Esse anel, o comprimento, obviamente, dele, o comprimento total dele é 2πr. Tá? Deixa eu pegar o laser novamente. Então tá aqui 2πr. Beleza? Esse anel tem uma determinada carga. Esse é um anel não condutor, porque para as cargas ficarem quietinho lá. E ele tem um raio R. Esse eixo aqui, onde está o ponto P, né, ele é o eixo que passa pelo centro do anel. É o eixo central do anel. Então, quando eu coloco o ponto P aqui no eixo central, eu tenho uma certa simetria. E
é interessante vocês lembrarem que o campo elétrico nós calculamos numa determinada região, num ponto. Tá? Então, por isso que eu vou escolher ali o ponto P para fazer o cálculo do nosso campo elétrico. Tá bom? Esse ponto está a uma certa distância R minúsculo do nosso anel e, obviamente, ele está a uma distância Z minúsculo do plano do anel. E esses dois valores serão importantes. E aí o que eu faço? Eu não vou pegar o comprimento total do anel inicialmente. Eu vou pegar um pequeno ds, o menor possível. Quanto menor for esse ds, mais preciso vai ser a minha conta. Então o que eu vou fazer agora? É óbvio, né, que como eu estou pegando apenas um elemento ds, eu também não tenho aqui a carga total, eu vou ter apenas um dq. Então eu estou pegando somente um pedacinho da carga. Lembrando que eu tenho uma carga total Q distribuída uniformemente ao longo desse anel. E agora eu estou pegando só um dq aqui, menor possível para eu ter uma precisão maior. Então esse elemento dq, né, que eu coloquei aqui cargas positivas, ele vai produzir um campo elétrico aqui. Será que eu consigo fazer? Mais ou menos isso daqui, um campo elétrico nessa direção. Só que esse campo elétrico, ele é um DE também, ele não é o campo total. Eu ainda vou calcular o campo total. Então eu tenho apenas um pequeno elemento D. Aí, depois, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, eu vou pegar um outro elemento, né? Do lado de cá, estou colocando em vermelho para um outro ds, do mesmo tamanho do nosso ds original, e esse outro ds, ele vai produzir um campo para cá, ó. Um outro DE. Depois, acho que eu coloquei uma figura melhorzinha lá na frente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Cada elemento que eu pegar aqui do nosso anel, ele vai produzir um DE. Então, eu vou ter aqui em cima como se fosse... Deixa eu colocar aqui em outra cor. Vamos colocar aqui em verde. Eu vou ter aqui em cima como se fosse um cone. E esse cone, eu vou ter vários elementos DEs formando ele. Tá bom? Então vamos passar. Então, ó. Deixa eu voltar aqui, né? Porque o que vai acontecer? Os elementos, cada um desses DEs, eu vou fazer a decomposição dele. Então, as componentes horizontais, elas vão se cancelar. Então, eu vou ter apenas as componentes verticais, que é o que mostra nessa figura. Ó. Então, essa componente aqui, deixa eu trocar aqui para uma cor melhor, vermelho. Esse elemento D, produzido por esse ds, tem essa componente aqui que a gente chama de D, E, X. E essa componente de K, que é dado por esse valor, é o nosso D, E, Y. Então são essas duas componentes, horizontal e vertical, que formam esse elemento DE que eu tenho daqui. Tá bom? Então eu coloquei aqui uma figura mais ou menos no plano. Ó. Aqui está a componente DEX e aqui estão as duas componentes DEY. Então observe que as componentes DEX, elas vão se cancelar. Então eu vou ter que somar todas as componentes EY. Ou seja, as componentes horizontais se cancelam e ficam apenas as componentes na vertical. Beleza? Estão acompanhando? Qualquer dúvida, vocês poderão colocar lá no Classroom que eu respondo para vocês.
Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu dq, que é igual a lambda ds, nós já vimos isso na definição do próprio elemento, a distribuição contínua linear de cargas. E pela lei de Coulomb, nós sabemos que o campo elétrico é igual a K0, que é a carga geradora, sobre R quadrado. Mas aqui eu tenho dq, e eu não tenho a carga total. Então eu tiro a derivada dos dois lados, o que for, obviamente, constante não deriva, então eu vou ficar com isso daqui, ó. dE igual a K dq sobre R. No lugar de dq, eu vou substituir esse termo. Então eu vou ficar com K0 lambda ds R quadrado. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou lembrar, continuando, né, que eu tenho esse triângulo retângulo formado. Então eu preciso saber qual é a relação desse R, desse Z, com esse R, porque esse R aqui é constante. Esses outros dois valores não são constantes, porque esse ponto aqui ele pode movimentar. Então eu quero deixar o meu resultado o mais próximo do valor que não é constante, que é o valor de R. Tá bom? Muito bem. Então, olha, pelo triângulo retângulo aqui, né, a hipotenusa, que é o R, é a soma dos catetos ao quadrado, então tá ela aqui. E além disso, eu tenho esse ângulo θ. Esse ângulo θ, né, se eu tirar o cosseno dele, vocês vão ver por que eu vou pegar o cosseno dele, é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o R. Então tá aqui, ó, cateto adjacente, que é o Z, dividido por R. O R, a gente tira a raiz quadrada aqui, tá ele de cá. Tá bom? Então agora eu vou pegar este R aqui e vou substituir aqui. Então ficou dE, K0 lambda ds, e no lugar do R quadrado eu coloquei isso daqui. Beleza? Mas lembre-se que, na verdade, eu vou fazer o somatório somente da componente vertical, essa daqui, ó, que é o nosso D e Y. E o nosso D e Y é justamente isso daqui, ó, DE cosseno de θ. Então eu vou pegar, né, só aparecer aqui um pouquinho, eu vou pegar agora então esse nosso elemento DE, que é esse que está aqui, ó, né, vou multiplicar esse lado pelo cosseno de θ e multiplicar também esse lado aqui pelo cosseno de θ, porque aí eu vou chegar no que eu tenho. Então, na verdade, eu pego aqui, multiplico pelo cosseno, multiplico aqui pelo cosseno, ou seja, não alterei nada da minha expressão, e aí eu vou ficar com esse resultado. No lugar do cosseno do lado direito, eu vou entrar com esse termo, por isso que essa expressão ficou um pouquinho grande aqui em cima, mas tudo bem. Ajeitando essa expressão, eu vou juntar essa raiz quadrada com esse termo, então eu vou ter esse termo que é elevado a 3 meios. Beleza? Agora eu tenho que somar, porque isso daqui que eu escrevi é apenas um dos elementos D e Y. Eu tenho vários. Cada elemento ds desse daqui me gera um elemento D e Y. Então eu tenho que integrar, ou seja, eu tenho que somar todos eles. Bom, essa integral não é das mais difíceis, tá? Então quando eu integrar, deixa eu passar aqui, né? Quando eu integrar do lado de cá, eu vou ter o meu campo total. Então por isso que eu já substituí aqui, ó. O campo total, então, vai ser o DE cosseno de θ, variando de 0 até 2 πr. E aí, do lado, no lugar, né? Deixa eu só voltar aqui, perdão, né? Então, agora eu tenho que integrar esse lado também, ó. Então, vai ficar K0 lambda Z sobre R quadrado mais Z quadrado sobre 3 meio. Tudo isso aqui é constante, porque aquele ponto meu está fixo. Integral de ds, né, que é o caminho que ele vai ter que percorrer. Vou mostrar aqui novamente. Eu tenho que dar a volta todinha aqui. Então esse é o elemento ds que eu tenho que fazer, né? E o comprimento de uma circunferência é lambda, é 2πr.
Então, por isso que parece que a integral de 0 até 2πr. Fazendo essa integral, tá? Obviamente aqui já continuou, tudo isso aqui. Essa integral, obviamente, integral de ds é o próprio S. Opa, é o próprio S. Então, substituindo aqui, vou ficar com 2πr. Ajeitando essa expressão, né? Na verdade, eu vou juntar esse termo aqui com o lambda. Então, vai ficar 2πr lambda vezes z, que é esse z que está aqui. O K0 fica de cá. Agora, 2πr é o comprimento do nosso anel. Então, o comprimento do nosso anel vezes a distribuição linear de cargas, que é o nosso lambda que está aqui, é a carga total do meu circuito. Perdão, é a carga total do anel que nós estamos calculando. Então, finalmente, essa expressão para calcular o campo elétrico ao longo de um eixo, tá? de um anel, no eixo central de um anel, a uma distância z. Então, observe que depende do ponto z e do quê? Agora, vale lembrar, gente, que... Deixa eu só passar aqui para a câmera frontal. Vale lembrar que essa expressão que nós acabamos de interagir, de chegar, ela só vale para essa situação. É uma equação específica para essa condição. Ou seja, nós temos um anel fino, o campo está sendo calculado ao longo do eixo central dele a uma distância fixa. Tá bom? Se eu mudar essa situação, essa equação vai ser mudada. Inclusive, nós vamos fazer um exercício mais adiante, onde nós mostramos ele. Agora, será que essa equação ela está correta? Porque assim, às vezes a gente tem que mostrar que o resultado que a gente alcançou, ele realmente é importante, ele é verdadeiro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para vocês da engenharia civil, isso é interessante, porque assim, quando a gente olha uma construção, um edifício, uma torre, de longe, nós observamos que esse objeto é muito pequeno, mas obviamente ele não é pequeno. Então o que eu vou fazer? Se eu observar esse anel a uma distância muito longe, esse anel ele acaba se tornando um ponto, uma carga pontiforme. Então, se eu olhar aqui o anel de perto, ele tem esse tamanho, né? Então, ele tem um raio R, e eu estou olhando, né? Se eu colocar aqui o observador, tá? Essa distância Z aqui, se essa distância Z for pequena, eu observo o anel como um anel. Mas agora vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar esse Z muito. Então, quando eu aumento o Z bastante do observador, então aqui está o olho, e agora eu vou aumentar demais a distância. Aqui está o Z. Tá? Esse anel, será que ele vai continuar a ter mesmo tamanho? Não, ele acaba se tornando uma carga pontiforme. Então agora o objeto ficou pequeno. Então, essa minha equação aqui, ó, ela é interessante porque apesar dela valer para um sistema, uma distribuição contínua de cargas, se nós olharmos esse anel de muito longe, ele acaba se tornando um ponto. Então, essa equação tem que cair naquela que a gente já conhece, do campo, a equação para o campo de uma carga pontiforme. Então, vamos ver isso. Então, vamos analisar o resultado. Então tem um valor, nós vamos... Aqui ficou, tudo bem. Então vamos considerar o caso onde o Z é muito maior do que o R, ou seja, a distância do anel até o ponto é muito maior que o raio do anel. Então eu posso falar que isso daqui, obviamente, vai ser muito maior do que isso. Tá? Porque esse valor Z é muito maior do que isso daqui, então aproximadamente isso. E aí, essa minha equação daqui, ó, eu vou trabalhar agora
Esse termo daqui vai ficar aproximadamente Z, né? Então tá aqui, ó. Isso daqui já não é mais uma igualdade, é uma aproximação. Então, no lugar disso, eu coloquei isso daqui. Tiro a raiz quadrada, elevo ao cubo, então vai ficar com Z ao cubo. O Z ao cubo com o Z de cá vai cancelar, vai ficar somente Z ao quadrado. E essa expressão aqui, ó, ela é exatamente igual, né, à equação de uma carga pontiforme, que nós já calculamos. Então, significa que a minha equação ela está ok. Beleza? Muito bem. Então, com isso, deixa eu voltar aqui para a câmera. Frontal. Com isso, nós já sabemos utilizar a metodologia para calcular, então, o campo elétrico para qualquer tipo de distribuição, uma distribuição contínua de cargas. É claro, gente, que quando você sai de uma posição e vai para outra, sai de uma distribuição linear para uma superficial ou volumétrica, as integrais acabam se complicando, ficando cada vez mais pesadas. Tá bom? Mas a maneira de você fazer é sempre isso. Você pega qual é a sua distribuição, você observa qual é, se tem alguma simetria que você pode utilizar, e aí tem que resolver a integral. Tá bom? Para mostrar isso para vocês, nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. Então, esse exercício tem uma barra fina, observe que não é mais um anel, agora é uma barra fina, mas continua sendo a distribuição linear de cargas. Ela é não condutora para que as cargas não se movimentem, tá? Ela possui um comprimento L, então tá aqui o comprimento L, deixa eu trocar aqui pelo mouse, pelo laser. Então aqui eu tenho um comprimento L, e exatamente na mediatriz dessa barra eu coloco o meu ponto no eixo Y. Então observe que eu já coloquei uma simetria aqui. Então tudo que eu fizer desse lado, eu faço desse lado também. Tá bom? Então agora eu não vou fazer a barra toda, eu vou fazer só metade da barra e depois eu multiplico por 2, porque o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, continuando a leitura do exercício. Uma barra fina não condutora de comprimento L tem uma carga positiva mais que uniformemente distribuída ao longo dela. Mostre que o módulo do campo elétrico no ponto P sobre a mediatriz da barra, como está representado, é dado por essa expressão aqui. Ó. Então, esse é um exercício demonstrativo que eu tenho que chegar nesse resultado que eu tenho aí. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Olha, como eu disse para vocês, eu vou pegar um elemento, o procedimento sempre é o mesmo. Eu pego um elemento ds, tá, ele aqui, o menor possível. Esse elemento ds, não vou conseguir fazer uma reta com esse mouse nunca na vida, está a uma distância rzinho, tá? E aqui está sendo formado um ângulo θ. E essa distância do elemento ds até a mediatriz eu vou chamar de x. Então esse elemento aqui produz um campo para cá, que vai ser o meu DE. Esse elemento DE vai ter uma componente na horizontal aqui e uma componente na vertical. É essa componente aqui, que eu vou chamar de DEY, que me interessa para esse exercício. Porque essa componente horizontal aqui, eu sei que ela vai cancelar. Né? Porque quando eu pegar um outro elemento do lado de cá, eu vou ter também para cá, e o DY de cá vai cancelar com esse daqui. Então vamos lá. Então nós vamos usar um recurso muito útil na resolução de exercícios, que é a simetria. Então essa simetria, sempre que puder, ela nos ajuda bastante. Se pensarmos na barra dividida ao meio, percebemos que as componentes horizontais do campo elétrico gerados por cada metade da barra se anulam e as componentes verticais vão se somar. Então nós vamos determinar a componente vertical do campo gerado pela barra, pela metade esquerda da barra. Depois a gente multiplica por 2. Então, da mesma maneira que nós fizemos lá no anel, essa componente vai ser DE cosseno de θ, né?
Podia ter colocado a figura, mas ó, aqui está o ângulo θ. Então aqui é o nosso cateto adjacente. Então, por isso que vai ser DE cosseno de θ. Bom? No lugar do DE, eu vou substituir por K0 dQ sobre R quadrado. Bom? Muito bem. No lugar do cosseno, que eu deveria ter posto um ponto em vez disso aqui, porque isso aqui parece um produto vetorial, né? Mas no lugar do cosseno, R sobre θ. Vamos voltar lá na figura. Então, ó, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, R sobre θ. E no lugar desse R aqui, porque vai ficar R ao cubo, que é a hipotenusa, vai ficar igual a esse cateto oposto e esse cateto adjacente que está aqui. Então eu preparei a minha equação para fazer a integral. Aí eu vou integrar dos dois lados. Então do lado de cá eu vou integrar o meu dy e do lado de cá eu vou integrar todo esse lado direito. Lembrando-se que eu estou pegando somente a metade à esquerda, tá? Então por isso que é de 0 até L sobre 2, não até L. E o que for constante eu vou tirar da integral. Esses dois termos aqui eu posso tirar, né? Mas vamos ver o que a gente pode mexer aqui. Então vamos lá. O K0 lambda R eu tirei. 1 sobre x quadrado mais r quadrado elevado a 3,5 vezes dx é a minha integral. Essa não é uma integral tão simples de ser resolvida. Não é das mais difíceis, mas também não é das mais simples. Então eu vou chamar isso aqui de integral I. E vou resolver essa integral separadamente. E a maneira de fazer isso é através de substituição trigonométrica. Então, ó, chamei de I, que é igual à integral daquele termo. E aí, eu vou fazer essa substituição trigonométrica. Mas, Renato, como é que eu sei que eu tenho que fazer essa substituição trigonométrica? Gente, isso é prática de resolução de integrais. Então, quando você vai resolvendo muitas integrais, você acaba percebendo quais são as melhores integrais para você fazer a sua distribuição ou a sua substituição trigonométrica. Mas isso vem com prática. Então, eu chamei isso aqui de x quadrado r quadrado t tangente ao quadrado de θ. Tá bom? Tiro a raiz quadrada, porque eu vou precisar desse x. Então, x igual a r tangente de θ. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo daqui, ó, e tomar a derivada. Então aqui eu estou derivando os dois lados. O lado esquerdo eu derivo em função de x e o lado direito eu derivo em função de θ, que são as variáveis que tem aqui. Então o lado direito vai ficar 2x dx e o lado direito vai ficar r quadrado, 2 vezes a tangente de θ vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de θ. Bom? Dando uma ajeitada nessa expressão, porque observe que eu tenho esse 2 aqui com esse 2 aqui, pode ser simplificado, então eu fico com x dx igual a esse termo. Agora eu vou pegar esse x aqui e vou substituir aqui, ó. Tá? Então eu vou ficar com r tangente de θ dx, que é igual a r quadrado tangente de θ secante ao quadrado de θ dθ. Esse r e a tangente eu posso simplificar, que vai embora com esse quadrado e com essa tangente. E eu fico, então, com isso daqui. Ó. Então, essas são as duas substituições que eu vou fazer aqui na minha integral. Aonde tem x quadrado, eu vou jogar esse termo. E aonde tem dx na minha integral, eu vou jogar esse termo aqui. Ó. Observe que não é tão simples quanto o anel por causa da situação, da simetria ou da falta de simetria. Tá bom? Então agora, a minha integral fazendo essas substituições vai ficar esse monstro aqui. Aí vocês devem estar assustados. Olha, eu estou fazendo uma substituição trigonométrica para melhorar a minha integral, mas na verdade ela ficou com integral ainda maior, né? Mais complicada, pelo menos à primeira vista. Mas é aí que a gente se engana. Com um pouquinho de álgebra, a gente percebe que isso daqui é muito simples de resolver. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar o r
né, daqui de dentro. Eu vou ficar com secante ao quadrado, tangente. E aqui embaixo ficou desse tipo aqui, ó. Vou colocar o R aqui em evidência, aqui dentro, tá? Tiro a raiz quadrada dele, então ele sai R ao cubo, e aí esse R com R ao cubo vai ficar R ao quadrado de cá. A parte de secante, de tangente, ou seja, as funções trigonométricas, eu mantenho. Elas ainda estão lá. Mas aqui embaixo aparece algo extremamente simples para nós. Porque essa soma é exatamente igual a secante ao quadrado. É uma relação trigonométrica que nós temos. Então, ó, esse tudo aqui é secante, tiro a raiz quadrada, vai ficar secante, elevo ao cubo, vai ficar secante ao cubo. Cancela com esse daqui, né? Ó. Então aqui, esse secante cancela com esse daqui, e eu fico simplesmente com essa integral. Renato, mas essa integral ainda é complicada. Não, gente, não é. Porque 1 sobre secante é exatamente igual a cosseno de θ. Então o cosseno, a integral do cosseno é muito simples, é o próprio seno, né? Então, eu esqueci de colocar aqui. Mas aí eu vou colocar aqui a caneta mesmo. Então eu vou ficar com 1 sobre R quadrado, obviamente não vai ficar tão limpinho aqui, vezes seno de θ. Tá bom? Tá aqui, ó. I é igual a seno de θ sobre R quadrado. Aí o que eu vou fazer? No lugar do seno de θ, eu vou substituir tudo isso daqui, ó. A gente vai lá no triângulo retângulo que a gente tem, pega o que é o seno de θ e substitui aqui. Então, finalmente, eu já voltei para a minha variável de integração original, que era o x, e aí eu coloco os limites, de 0 até L sobre 2. Lembre-se que eu tinha aqui uma barra de comprimento L total, tá? Eu estou pegando aqui da origem, então, que eu estou chamando de 0, para a esquerda, que é L sobre 2. Então, por isso que a minha integral ficou desse tamanho, desses limites de integração. Vou substituir isso daqui, tá? E aqui, e depois o limite inferior também, eu vou substituir no lugar do nosso x. Então, finalmente, nós chegamos que a componente y é dado por esse resultado que nós temos aqui. Tá bom? Ainda não acabou, porque isso daqui é só da metade esquerda. Antes de pegar a metade direita, eu vou substituir, né? Voltar em termos do k. Vou colocar também em termos do ε0, né, no lugar do k. E aí, finalmente, nós podemos escrever que a componente do campo do lado esquerdo é dado por esse resultado que nós temos aqui. Lembrando que nós temos que fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então, nós precisamos fazer também do outro lado. Então, mas a conta é a mesma, tá? Então, nós fizemos esse lado daqui, tá? Perdão, desculpem. Deixa eu apagar aqui. Opa, aqui. Agora sim. Apagador. Foi. Então agora eu vou pegar aqui a caneta novamente. Tudo bem. Então, olha, nós pegamos e fizemos a conta apenas de uma dessas componentes aqui, gerada esse daqui. Agora esse lado direito também vai fazer esse outro aqui. Aqui eu coloquei o anel, né, mas era só para aproveitar a figura. Que vai me dar o outro EY. Então eu tenho dois termos aqui. Ó. Eu tenho que multiplicar aquele resultado nosso por 2. Então tá aqui, ó. Pego aquele resultado, multiplico por 2, o 2 cancela com aquele 4 que está aqui. Então finalmente nós chegamos nesse resultado aqui. Bom?
Então é dessa maneira que nós trabalhamos a maneira de calcular o campo elétrico de uma barra fina. Lembre-se, nós temos uma barra fina na horizontal e o ponto na mediatriz dela, onde divide a barra exatamente no meio. E se eu modificar a posição desse ponto? Tá? Obviamente, quando eu mudo a posição desse ponto, a maneira de calcular o campo também muda. Inclusive, é um outro exercício que tem na lista que vocês poderão fazer também. Lembrando que os exercícios estão na nota de aula, né, que você já possui, então vocês podem fazer os exercícios. Lembrando, qualquer dúvida podem perguntar, e eu também vou, pelo chat do Classroom, eu também vou ter vou estar, né, disponível para vocês através do aplicativo Zoom.us, que a gente pode fazer alguma videoconferência para ajudar. Muito bem, e só para terminar a nossa aula, um exercício mais simples. Millikan foi ele ganha o prêmio Nobel de Física, né, com um experimento, que ele mede a razão entre a carga do elétron e a massa do elétron. Então é um valor constante extremamente importante. Então nesse exercício ele fala o seguinte: na experiência de Millikan, uma gota de raio de 1,64 vezes 10 a menos 6 metros e densidade de 0,851 gramas por centímetros ao cubo. Observe que aqui a gente já tem que tomar um primeiro cuidado, porque o raio da gota está em metros e aqui está em centímetro ao cubo. Então tem que transformar isso aqui para o sistema internacional. Grama também não é o sistema internacional. Mas tudo bem, continuando. Essa gota fica suspensa na câmara inferior quando um campo elétrico aplicado tem módulo igual a isso, 1,92 vezes 10 a quinta newtons por cubo, e aponta verticalmente para baixo. Então eu tenho aqui que o campo elétrico ele é apontado para baixo. Bom? Nós sabemos, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, que não estou conseguindo, muito bem, vou colocar aqui em azul. Nós sabemos que essa gota ela tem uma força-peso para baixo. Então, para ela ficar equilibrada, obrigatoriamente tem que ter uma força apontada para cima. Porque senão eu não consigo equilibrar a minha partícula. Aqui. Então aqui eu vou colocar a nossa força. Essa força elétrica aqui. E daqui eu já consigo obter um resultado extremamente importante. Como o campo elétrico é apontado para baixo e a força elétrica é apontada para cima, eu sei que essa carga que está nessa partícula é negativa. Se a gente lembrar, a força é igual a carga vezes campo. Então, se o campo e a força possuem sentidos opostos, é porque a carga é negativa. Mas vamos ver então. O que o exercício pergunta? Determine a carga da gota em termos de E. Ou seja, eu já sei que ela é negativa, então eu quero saber quantos E's eu tenho nessa carga, nessa gota. Tá bom? Então, como eu vou precisar dessa força-peso aqui, então eu vou calcular a massa, porque força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então a densidade, vocês aprenderam lá em Física 2, é massa dividido por volume. Então eu vou ficar com o volume da gota vezes a densidade dela. A densidade foi dada e o raio também. Então o volume da gota, 4/3 de PR ao cubo, vezes o ρ. A carga é dado por mg sobre E. Então no lugar do m eu vou substituir esse termo de K. Então eu vou ficar com essa expressão que nós temos aqui. Tá? Por que eu tenho essa expressão que eu esqueci de colocar? Para estar em equilíbrio,
a força-peso tem que ser igual à força elétrica. Então eu vou escrever assim, ó. Força elétrica é igual ao módulo da força-peso. Faltou um Ezinho aqui, né? Porque é tão pequenininho que... Nós sabemos que força elétrica é o módulo da carga vezes o campo elétrico. E o módulo do peso é mg. Então, por isso daqui que eu tirei essa expressão aqui, tá bom? Separando aqui as coisas, né, ajeitando essa expressão, substituindo os valores. Deixa eu pegar aqui a borracha para apagar esse aqui para vocês verem, que agora eu não preciso mais disso. Então, substituindo os valores que nós temos aqui, comando P, vou pegar a canetinha de novo, fazendo a continha eu chego nesse resultado. Então eu tenho 8,0 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que ainda não é a resposta. Eu sei que a nossa primeira expressão lá do nosso curso é dada por esse termo daqui, ó. Então eu substituo a carga e divido por E, que é essa constante, e finalmente eu chego que N é igual a 5. Então, nessa gota que nós temos, eu tenho 5 cargas elementares. Lembrando que essa carga é negativa, mas ele está perguntando só o módulo, então eu poderia ou não colocar esse sinal daqui. Beleza? Então, gente, por hoje a gente encerra essa videoaula. Como eu já falei para vocês, reitero, né, que eu vou estar à disposição para vocês tirarem dúvidas online. Pode ser através do Classroom, através do mural, vocês podem perguntar e eu respondo por lá também. E eu vou ficar então também à disposição no Zoom. Eu mando o link para vocês, então vocês poderão acessar através do link. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão perguntar, tá bom? Eu estou colocando junto com, lá no Classroom, um recorte do material que vocês já têm, então se vocês não precisam baixar, mas é o recorte somente da aula de hoje. E vocês têm a lista, então refaçam a lista, façam a lista. Qualquer dúvida em algum exercício que eu não fiz ou que eu não comentei aqui hoje, basta me perguntar que eu ajudo vocês. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Obviamente não é a mesma coisa da aula presencial, mas pelo menos vocês estão sendo mantidos em atividades. Um abraço e se cuidem.